dia, bom dia. Agora são exatamente, deixa eu ver, 4h20 da manhã e eu acordei e aí me veio uma mensagem, né, no meu espírito, né, a respeito da voz que nós temos ouvido, né, no meio do caos, né. E aí o Senhor fala no meu espírito, né, o cenário define quem você está ouvindo. Forte, né? Também achei. E qual é o cenário de hoje? Qual é o seu cenário? Qual é o nosso cenário? Qual é o meu cenário, né? E quem nós temos escutado, né? Quem nós estamos ouvindo? Vocês se lembram de Josué? A hora que vocês tiver tempo, lê lá a passagem de Josué, um grande homem que escutou muito a voz de Deus. Eu não sei se vocês se lembram que quando ele chegou em Jericó, o cenário que ele olhava não era um cenário bom, era um cenário de guerra, né? De muita guerra. E ele tinha naquele momento duas opções: ouvir a voz do que ele estava vendo diante dele, que era uma batalha muito grande, ou confiar e ouvir a voz de Deus. E Josué, ele decidiu ouvir a voz de Deus. O Arthur tá dormindo. Tô falando baixo aqui por causa dele. Então, e no meio daquele cenário, ele ouviu a voz de Deus. E no meio de tudo aquilo, uma família foi liberta. Eu não sei se vocês lembram. A família de Raabe. Porque Raabe decidiu ouvir a voz de Deus. E não do cenário que estava à frente dela. Porque o cenário que estava à frente dela também era um cenário terrível. Mas ela escolheu, no meio daquele caos, né, ouvir a voz de Deus. E a família dela foi salva, né? E teve uma família também que se perdeu, que foi a família de Acã, que se perdeu naquele cenário, né? Por causa da ambição que ele teve no seu coração. A família dele se perdeu. Ou seja, quem estava fora, que era Raabe, ouviu a voz de Deus, né? E, e a sua família entrou para dentro. E quem estava dentro, que era Acã, que ouviu a voz, né, da ambição, teve que ir para o lado de fora. Nós não estamos num cenário bom, mas quem nós estamos escutando? Nós temos ouvido a voz de quem, né? Nós estamos num cenário perfeito para servirmos os outros. Nós estamos num cenário perfeito para nós ouvirmos a voz de Deus, né? E, e servir as outras pessoas. Basta você querer ouvir a voz de Deus. Nesse momento tem muitas famílias, tem muitas pessoas precisando, sabe, de tantas coisas. Eu queria compartilhar algo com vocês que aconteceu comigo há 2 dias atrás. Eu estava aqui na minha casa e gritaram aqui no portão e eu saí lá para fora. Era um morador de rua e ele falou assim para mim: moça, eu queria te pedir um favor. Aí eu falei: pode falar. Até achei que ele fosse pedir comida, né? Aí ele pegou e falou assim: eu queria um pouco de remédio para dor de cabeça. Você tem? Eu tô com muita dor de cabeça. Falei: tenho sim. Aí ele falou: coloca 40 gotas para mim. Eu falei: tudo bem. Aí eu entrei para dentro, fui lá, peguei o remédio, pinguei 40 gotas num copo e fui lá levar para ele. Perguntei: você quer só essas 40 gotas ou você quer levar o frasco? Eu falei para ele: porque eu tenho outros aqui, eu posso te dar esse. E ele falou: não, não. Ele falou: só tô com um pouquinho de dor de cabeça e eu só queria as 40 gotas mesmo. Eu falei: tudo bem. E aí eu fiquei martelando aquilo. E o Senhor, ele é proposital em todas as coisas. E aí eu comecei a orar nesse sentido, pedindo para Deus revelação daquilo que tinha acontecido. Falei: Senhor, o Senhor não enviou ele aqui
só por enviar, só porque ele estava com dor de cabeça. Ele poderia ter batido na porta de outras pessoas, mas ele bateu na minha, né? E aí eu comecei a orar nesse sentido. Falei, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? E aí, hoje, de madrugada, o Senhor falou comigo, eu tô querendo te ensinar a ser serva o tempo todo. Porque no meio de um caos, você precisa entender qual é a voz que você vai escutar, né? E esse é um cenário perfeito para que você seja ainda mais serva do que você já é. Continue servindo. Divida o que você tem com as outras pessoas. Se baterem na sua porta pedir comida, você divide a comida. Se pedirem remédio, você divide o remédio, né? Mas não deixa de dividir o alimento mais precioso, o remédio mais precioso, que sou eu, né? E aí me fez refletir muito, sabe? Então, o cenário ele é perfeito para quem, para quem quer ajudar o próximo, para quem quer servir. E o Senhor, ele era muito grande, mas ele foi ao mesmo tempo muito pequeno. Ele servia a todos, né? Nós temos servido, você tem servido as pessoas conforme o Senhor tem pedido. Então foi isso que o Senhor me fez refletir essa madrugada. E eu queria que a hora que vocês tivessem tempo, que vocês lessem a passagem de Josué, que Josué foi um grande homem, né? Ele, ele era um homem que ele ouvia muito a voz de Deus. Por várias vezes ele saiu da onde ele estava e ele foi para o secreto. Quando ele ia para a batalha, antes dele ir para a batalha, ele sempre separava um tempo, saía de perto de todos. Ele ia para o monte e ia buscar a direção de Deus. E nesse momento, nós temos que buscar a direção de Deus, porque a única pessoa que vai nos dar a direção do que fazer nesse momento, no meio desse caos, é Deus. E nós precisamos saber que voz nós vamos ouvir. Se é a que ecoa lá fora, nas redes sociais, na TV, né, nas ruas, ou se é a voz de Deus. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Um beijo, bom dia.